Boa tarde, tudo cada vez melhor? Eu tô aqui hoje dando o meu melhor, né? Porque ontem fui diagnosticada com uma inflamação nas amígdalas, mas não quis deixar de concluir hoje o combinado, né? Concluir o nosso estudo do livro Limite Zero, que começou aí fazem 2 semanas, para que a gente possa então encerrar, reforçar alguns conceitos que a gente já estudou, praticar um pouco mais essa semana. E então ir assimilando cada vez mais esse que é um ensinamento que também busca aí promover vidas melhores, com mais prosperidade, mais saúde, né? E mais felicidade. E ele começa hoje, no dia de hoje, explicando um pouco mais sobre como praticar, né, esse método da identidade própria por meio do Ho Oponopono. Então ali diz o seguinte, né, o Dr. Hew Len. Começamos então expressando o amor por cada pessoa, pedindo perdão por qualquer transgressão, consciente ou inconsciente, do passado ou do presente, que parte dessa pessoa ou dos seus ancestrais, né, feita a nós ou aos nossos predecessores, recuando desde o início dos tempos e as formas de vidas microscópicas, para que a gente possa então retomar o nosso verdadeiro relacionamento com a divindade. Então essa é a forma que o Dr. Hew Len nos ensina de realmente praticar esse perdão, esse auto-perdão a todas as situações, a todas as memórias que a gente vem aí acumulando ao longo da vida e purificando. Então esse estado em que, por exemplo, eu me encontro hoje, né, é sempre, como a gente aprende no próprio livro, uma oportunidade que a gente possa, né, refletir. Então ele diz: os problemas são encarados pela identidade própria do Ho Oponopono como uma oportunidade para que a gente possa trazer luz para essa situação que se manifestou, entendê-la e então compreendê-la e aí partir para o próximo estágio. Então, assim como nós aprendemos também com o budismo, né, que ensina que a dor é um veículo de consciência. Então, porque a gente passe por ela, para que a gente possa refletir e entender em que a gente precisa melhorar, para que a gente não precise mais passar pela dor, para que a gente então aprenda. Então vamos lá. Ele fala também nesse livro sobre beber água. Ele dá uma dica de beber água com uma garrafa de vidro azul, né? Que a gente inclusive deixa essa água tomar sol, porque ela vai então, quando nós formos então bebê-la, ela vai estar aí impregnada, né, de mais energia ainda para nos suprir. E ele também fala sobre beber água antes das refeições, né? Um pequeno gole de água antes das refeições, representando, através desse ato, a purificação, né? Eliminar a desordem do ambiente familiar. Então, antes de tomar água, isso é tornar sagrado, né, até o ato da refeição, né? Então, cada refeição a gente pode sacralizar esse momento, né, tornando-o sagrado. E a partir de um simples gesto como esse, uma mentalização que através desse gesto nós estamos então eliminando a desordem do ambiente familiar. E o sagrado, como a gente aprende, eu aprendi com a professora Lucilena, tem a função, né, de dar sentido. Sagrado é a função de dar sentido a tudo, sentido a todas as situações que a gente passa, né? Então o Ho Oponopono é igual a maneira que nós temos então de apagar os elementos negativos que se manifestam como situações problemáticas dentro de nós mesmos. Então não é uma tarefa fácil, ele coloca aqui como uma tarefa árdua, né? Porque primeiro a gente precisa ter 100% de responsabilidade, como a gente já aprendeu, né? Precisamos manifestar a nossa fé e numerosas, segundo esse livro, ele ensina que numerosas realidades coexistem. Então, nesse momento, não é o momento da gente desperdiçar tempo, né? Por isso também eu não quis deixar para depois. Essa é a nossa conclusão de hoje. Apesar da minha voz não estar aí 100%, né? Mas a gente não pode desperdiçar tempo. Desperdiçar tempo com o quê? Pensando em como, pensando em porquê, né? E assim, só agir, né? O foco está aqui sempre na ação. Ao mesmo tempo que culpar
reagir, lastimar, reclamar, né? Ele ensina que nós perdemos de vista, né, a nossa chance de abandonar o problema que está dentro de nós. Então, se acontece alguma coisa e eu paro para reclamar, para encontrar culpados, para lastimar, para reclamar, eu perco a minha chance de abandonar, então, esse problema que está dentro de mim. Então, o foco é interior, o foco é a gente se voltar para dentro de nós mesmos e encontrar, então, essas respostas, essas lições. Então, a identidade própria por meio do Ho Oponopono é um processo de solucionar problemas de arrependimento, perdão e transmutação, que qualquer pessoa pode aplicar a si mesma. É um processo de suplicar a divindade que converta as memórias de erro do Unihipili em zero, em nada. Então, o Unihipili, como a gente aprendeu, é o subconsciente. Então, essas memórias estão no nosso subconsciente. Peço perdão que eu vou tomar um pouco mais de água hoje, né? Então, a gente aprendeu que o Unihipili é o subconsciente, considerado subconsciente, o Rani, a mente consciente, e a Alma Kua, a superconsciente, ou a nossa inteligência divina. Então, o mesmo acontece com todos nós. As nossas memórias de erro, que estão no Unihipili, né, subconsciente, são problemas reencenados. Estejam eles relacionados com o nosso peso, com o nosso filho, com, né, qualquer outra coisa. E a mente consciente, segundo o Dr. Hugh Lane, o intelecto, ele não tem nenhuma ideia de como resolver, nenhuma dica de como resolver esse problema. Na verdade, ele não tem a menor ideia do que está acontecendo, porque tudo parte lá do nosso subconsciente, né? Então, o Ho Oponopono faz um apelo à divindade interior, aquela que tem o conhecimento, para que ela converta em zero quaisquer memórias que possam estar sendo reencenadas no nosso subconsciente, no Unihipili. Então é preciso deixar uma coisa clara, segundo o Dr. Hugh Lane: as expectativas e as intenções não exercem nenhum impacto na divindade, né? Segundo ele aqui, porque a divindade fará tudo à sua maneira e no seu tempo. Então a gente pode, como a gente aprendeu, escolher, mas escolher, né, o que a gente pensa, o que a gente faz, as nossas ações, mas definições, intenções, expectativas, né, não necessariamente vão fazer com que a divindade atue no nosso destino dessa forma que a gente está criando essa expectativa, né? Então, enquanto as memórias, né, que muitas vezes são bloqueios, limitações, estiverem presentes no nosso subconsciente, elas impedem que a divindade nos dê o nosso pão de cada dia. Então, por isso a importância de nós limparmos constantemente. Pontos que a gente deve ter em mente, então, ao aplicar esse método. Então, se faz parte da nossa experiência, cabe a nós fazer a limpeza. Qualquer coisa que aconteça diante de nós, cabe a nós fazer a limpeza. A limpeza, ela é interior e conduz a resultados externos. Nós não podemos planejar quais serão os resultados externos. Nós podemos escolher, mas nós não podemos decidir. Então, você precisa estar purificando para não ter um bloqueio. Purifique. Ele vai focar bastante nessa questão da purificação. E ele deixa uma frase que eu achei bastante bonita, bastante pertinente, né? Quando a gente vê algo assim interessante, às vezes faltam palavras, né? E a gente fala assim, bonito, né? Atribui a beleza. Então ele diz assim: sou uma criação do eu sou perfeito, como acontece com todo mundo e com tudo. Então, tudo, né, como a gente aprende na filosofia com Platão, existe a ideia do bem, e a partir dessa ideia do bem é que partem todas as coisas que são reflexos dessa ideia do bem. Então, a ideia, ela tem uma forma, mas não é uma forma física, e tudo parte dessa ideia perfeita. Então, somos uma criação do eu sou perfeito, todos nós. E como então pode ser que aconteça alguma coisa ruim, né? De onde surge então o mal? O mal surge, né, segundo o estudo que eu fiz esses dias, que eu também achei muito interessante, quando, por exemplo, a gente passa a considerar que 2 mais 2 são 6, né? Então, uma lei universal, né, uma realidade que não pode ser mudada, não tem como a gente dizer 2 mais 2 são 6.
né, chegarmos a esse resultado natural, né, que seria 2 mais 2 igual a 4. Quando a gente passa a dizer e considerar que 2 mais 2 pode ser 6, a gente está criando o mal, né? Então, Logos, né, universal, é essa lei sobre a qual todos nós estamos submetidos, né? Então, a partir do momento que nós, a partir do nosso livre-arbítrio, que a gente vai falar aqui hoje também, escolhe dizer que 2 mais 2 é igual a 6, nós estamos criando o mal. Então, não há nenhum mal, nenhuma imperfeição, nem no 2, nem no 4, nem no 6. A imperfeição é quando a gente coloca as coisas, né, de forma inadequada. Aí a gente está criando o mal. Então vamos lá? A maioria das pessoas não tem a menor ideia do que significa responsabilidade, segundo o Dr. Hugh Lane. Então, desenvolver a consciência é igual nós criarmos a nossa realidade, né? Até mesmo as partes que a gente não gosta. Então, não tem como eu reclamar, não tem como eu culpar o outro. Esse meu problema na amígdala foi eu mesmo que atraí, de acordo com o meu não processamento ideal de algumas energias, né? Foi interessante saber pela doutora que me atendeu que, não sei se vocês sabem, mas a amígdala, como acontece a inflamação na amígdala? Um ar que para ali, que para que ele não vá para outro lugar, ele para ali. E aí acaba inflamando as amígdalas, né? Então, é bastante interessante que, de repente, alguma energia que eu não processei bem, ela parou ali e explodiu, então, nessa inflamação. Que a gente está aqui superando ela agora. Então, o que interessa é o que você faz, né? O foco é a ação e purificar toda a energia compartilhada. Então, ele diz assim, e os nossos projetos pessoais? Então, ele nos orienta, pedir à divindade que conhece o nosso projeto individual para curar todos os pensamentos e memórias que estão nos refreando neste momento. É assim que a gente deve agir com os nossos projetos pessoais. Então, sem expectativas e, né, como a gente falou antes. Mas sim, a gente pode pedir à divindade que conhece o nosso projeto individual para curar todos os pensamentos e memórias que estão refreando-nos neste momento. E o livre-arbítrio, como eu falei, né? Nós temos, segundo o Dr. Hugh Lane, nós sabemos absoluto livre-arbítrio. Então, nossa função é tocar o nosso instrumento, né? Nessa grande orquestra que nós fazemos parte. Cada um de nós temos a nossa função dentro dessa orquestra. Cabe a nós tocarmos, né, esse nosso instrumento de forma adequada, a não criar o mal, como a gente falou anteriormente, né? Então, a nossa função é tocar o nosso instrumento. Tentar se encaixar em outra área do tabuleiro é igual a imagem ficará incorreta, segundo o Dr. Hugh Lane. Então, e as nossas convicções, né? Convicções, segundo, né, a gente sabe, movimentam o mundo. Elas nos conduzem, elas moldam as nossas experiências, elas se transformam em ideias. Você racionaliza e obriga qualquer situação a se encaixar no que você quer. Ou então, você toma um tranquilizante, né? Eu achei muito engraçado, dei risada quando eu vi esse parágrafo, né? Então ele fala, né, com essa convicção, com essa força sobre as convicções, né? Mas no final ele diz, né, que a gente tenta racionalizar e tenta encaixar naquilo que a gente acredita, ou senão a gente toma um tranquilizante. Ou seja, ou senão a gente vai para o entretenimento, ou senão a gente vai para um anestesiante, ou senão a gente vai por um vício, né? E aí a gente deixa para lá aquela... desse tentativa de fazer com que tudo se enquadre dentro das nossas convicções. Mais um pouquinho sobre o livre-arbítrio. Então, o arbítrio, segundo o dicionário, é a decisão que depende apenas da nossa vontade, né? Vontade que é o nosso atributo mais divino, né? Então, agir ou não em função desse impulso. Entrar em ação sempre obedecendo a uma ordem mais elevada. Esse que é o ensinamento que o Dr. Hugh Lane, né, está nos direcionando. Então, agir ou não em função desse impulso e sempre buscando estar agindo a partir de uma ordem mais elevada. Então, que é aquela frase que diz, né, aquela oração que diz, que seja feita a tua vontade e não a minha, né? E assim como também tem no ensinamento do Bhagavad Gita, né, que eu estudei brevemente, e uma frase me impactou muito, né, que diz o seguinte, segundo, para quem não conhece, né, esse épico histórico Bhagavad Gita, Krishna estava aí apoiando, instruindo, Krishna estava apoiando e instruindo Arjuna,
né? Que era um príncipe que estava aí lutando, na verdade é um mito, né? Então todas essas lutas, na verdade, ele estava travando dentro dele, contra os seus defeitos, né? Que ali estavam ali caracterizados como seus familiares. E aí, em algum momento, Krishna ordenou para que Arjuna agisse, dizendo o seguinte: dê-me o ato, purgado de expectativa e de egoísmo. Fixe a sua atenção na alma, haja e realize por mim, né? Então eu achei assim, essa frase bastante impactante, né? Quando a gente pensa, né, fica pensando, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu faço, será que eu não faço? Se é algo, um impulso de uma ordem mais elevada, haja por mim, né? Haja por mim, independente das expectativas, né, ou do nosso egoísmo. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também, mais em seguida. Então, ele também fala, o Dr. Hewlett ensina que as pessoas, em geral, elas não recebem o que dizem, né? Mas sim o que elas sentem. Então, a maioria das pessoas que rezam, elas não acreditam que será ouvida ou ajudada. Quase todas as pessoas rezam porque estão desesperadas. E o que significa, então, que atrairão aquilo em quantidade maior ainda do que ela está sentindo, que é justamente o desespero. E aí ele ensina, e a prece é pedir perdão pelo qualquer que haja em nós que causou essa circunstância externa. A prece é religarmos-nos ao divino. O resto é acreditar que o divino irá nos curar. Então, e as etapas, né, do método Ho Oponopono? Primeiro, fazer uma limpeza contínua, né, que é a gente justamente estar constantemente, né, buscando se ligar à nossa divindade interior através das palavras eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa, sou grato, né? Agir em função, número 2, agir em função das ideias e oportunidades que surgem no nosso caminho, né? Então, a partir do momento que a gente faz essa limpeza, a gente agir em função dessas ideias que surgem no nosso caminho. E ponto 3 e último, fazer uma limpeza contínua. Ou seja, igual ao ponto 1, que é fazer uma limpeza contínua. Então, essa continuidade é que ela é mais importante de tudo. E abandonar todos os desejos do ego, né? Deixar que algo melhor nos oriente, melhor do que o ego, que seria, então, o divino. Então, 3 estágios, ele diz aqui. Mais uma vez, né, o autor Joe Vitale fala sobre esses 3 estágios. E ele falou no primeiro ou no segundo vídeo, a gente colocou aqui, né, eu coloquei. E é hoje, novamente, no final do livro, ele dá mais uma recapitulada nesses 3 estágios. Então, primeiro estágio, nós somos vítimas, todos querem nos prejudicar. Segundo estágio, nós estamos no controle, né, através das nossas intenções definidas, das nossas visualizações, das nossas ações. E terceiro estágio, nós estamos despertando. Nós superamos o primeiro e o segundo estágio, o primeiro de vítimas e o segundo em que nós tentamos, né, ter o controle de tudo através das nossas intenções definidas. E superando, então, nesse terceiro estágio, nós estamos despertando para a compreensão de que as intenções são limitações, que nós não somos capazes de controlar tudo e que quando nós entregamos a um poder maior, milagres acontecem. Então, o terceiro estágio tem a ver com soltar e confiar. Então, praticar a cada momento a percepção da nossa ligação com o divino. Aprender a reconhecer a inspiração quando ela recebe, né, quando nós recebemos essa inspiração e agir movido por ela. Viver, então, nesse estado de assombro, de admiração e de gratidão. Afinal, a gente pode se perguntar, em qual estágio nós estamos? Isso é muito fundamental, porque a gente saiba para onde nós queremos ir, né? É interessante que a gente também saiba em qual estágio, né, uma avaliação sincera, nós estamos hoje. Então, princípios fundamentais do limite zero. Primeiro, inconscientemente você está ajudando a criar essa realidade. A sua mente consciente não é criadora, sim o inconsciente, por isso a gente precisa estar todo o tempo limpando e purificando e mantendo no nosso consciente, né, absorvendo somente ideias elevadas. Então, 2, você não pode controlar tudo. Quem quer controlar tudo é o ego. Você pode escolher, mas o segredo é a entrega.
E terceiro, o que aparece na sua vida está disponível para a cura, para que a gente possa libertar essas energias aprisionadas e usar então em outros assuntos. Quarto, autorresponsabilidade, que a gente já falou bastante, né? Que é o contrário da gente ficar remediando tudo e faz com que a gente fique então em sintonia com a origem. Quinto, amar todas as coisas, experimentar o divino, né? Então, quando a gente está buscando ver Deus em todas as coisas, a gente está buscando também experimentar o divino, né? Muitas pessoas não têm essa experiência, mas o quanto nós estamos a todo momento focados em ver somente, né? Amar a todas as coisas, a ver o divino em todas as coisas. 6. A inspiração é mais importante do que a intenção. A intenção, ela atua e produz resultados, ok. A inspiração, ela atua e produz milagres. Então, a inspiração nos leva, né, ao divino. E qual que a gente prefere dentro dessas duas, né? A inspiração ou as intenções? E agora, como nós podemos então praticar esse ato de nos curarmos a nós mesmos? Através do sinto muito, por favor, me perdoa. Então, ele diz, você diz isso para o que quer que esteja, que entrou no seu sistema, no seu corpo, na sua mente. Então, por exemplo, excesso de peso, você está dizendo ao divino que deseja o perdão dentro de si mesmo, para que o que quer que tenha trazido isso para você, que você está pedindo ao divino que o perdoe, você está pedindo ao divino que o ajude a perdoar a si mesmo. Então você não está pedindo ao divino que o perdoe, você está pedindo ao divino que o ajude a você mesmo perdoar a si mesmo. Então, obrigado, eu te amo, é igual expressar gratidão e confiança de que essa oração então está sendo ouvida. Ele também no final do livro vai citar, elencar aí causas físicas, né, e das principais doenças, para chegar no final à conclusão de que essas mesmas causas físicas, elas têm causas advindas das memórias, né? Então, já dizia Hipócrates, né, que foi o pai da medicina, quando ele definiu os temperamentos, né, e que ele percebeu que os temperamentos, eles estavam, então, somatizando, né, no nosso corpo físico e produzindo, então, doenças. Então, é fundamental nós compreendermos, já quase encerrando aqui a nossa live, né, que a alma não gera experiências por si só, que ela enxerga como as memórias enxergam, sente como as memórias sentem, comporta-se como as memórias se comportam e decide como as memórias decidem. Então, ou como raramente acontece, ela enxerga, sente e se comporta e decide como a inspiração enxerga, sente, se comporta e decide, né? Então isso é o nosso poder de escolha, né? Da gente estar cada vez mais conectando a nossa alma com a divindade, né? Com a inspiração ou então com as memórias. Por isso a importância de estarmos constantemente purificando as nossas memórias. Então, para encerrar, o corpo e o mundo em si não são os problemas, mas sim os efeitos e as consequências. Purifique, apague e encontre o seu próprio Shangri-La. Aonde? Dentro de si mesmo. Então esse é o convite que fica para que a gente possa encontrar esse Shangri-La, esse lugar confortável e esperançoso e repleto de inspiração e de divindade dentro de nós mesmos. A partir desse método do Ho Oponopono, né, da identidade própria do Ho Oponopono. É assim a gente encerra esse estudo desse livro, Limite Zero. Eu agradeço a sua atenção, a sua energia. Se você gostou, lembre depois de curtir, compartilhar e comentar aqui o que você aprendeu e vai aplicar nessa próxima semana. Fique com Deus, até o próximo. Fico.